Continuidade ao estudo do predicado verbal. Predicado verbal é aquele predicado que o núcleo é o verbo, um verbo de ação. Vamos para essa oração. Peço este favor ao Senhor. Eu tenho aqui o verbo pedir, verbo peço, que é verbo de ação. Portanto, se é verbo de ação, ele é núcleo. Se ele é núcleo, predicado verbal. Professora, cadê o sujeito dessa oração? O sujeito não aparece. Eu consigo descobrir quem é o sujeito é eu. Ele é desinencial, eu descubro pelo verbo, através da desinência verbal, tá certo? Então, aqui eu tenho tudo isso, eu tenho a classificação, eu classifico como predicado verbal. Núcleo, verbo de ação, o sujeito é eu, não está explícito. Pedir, o verbo pedir, né? Quem pede algo a alguém. Então, ele é um verbo que exige complemento. Pede. Pedir o quê? A quem? Eu tenho duas perguntas para fazer para o verbo. Quem pede algo a alguém. Pedir o quê? A quem? Então, se ele é um verbo que exige complemento, então ele é um verbo transitivo. Verbo transitivo é aquele verbo que exige complemento. Qual o complemento do verbo? O que foi que eu pedi? O que é que eu peço? Este favor. Este favor é o primeiro complemento do verbo. Esse complemento, ele começa com preposição? Ele tem preposição? Ele inicia? Não, não tem. Aqui eu tenho um pronome demonstrativo, não é preposição. Se eu não tenho preposição, então esse complemento ele é chamado de objeto direto, tá certo? Ah, mas eu tenho outro complemento para o verbo, porque quando eu peço algo, eu peço para alguém. No caso aqui, eu pedi para quem? Ao Senhor. Esse complemento ao Senhor, eu tenho aqui uma combinação, ó. Uma preposição mais o artigo. Então, se começa com preposição, aqui esse complemento ele é chamado de objeto indireto. Então, nesse predicado verbal, eu tenho dois complementos. Um objeto direto, um objeto indireto. Então, o verbo eu vou classificar como verbo transitivo direto e indireto. Obrigatoriamente, se o verbo é transitivo direto e indireto, eu vou ter um objeto direto e um objeto indireto. Objeto direto não tem preposição, objeto indireto começa com preposição, tá certo? Predicado verbal.